Olá, tudo bem com você? Vamos à nossa sexta aula do curso de Introdução à Bíblia. Na aula anterior, nós vimos alguma coisa muito rápida sobre o idioma do Antigo Testamento, bem como a composição, a organização dos livros do Antigo Testamento. Nesta aula, nós vamos ver o primeiro grupo de livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, abordando os livros de Gênesis e Êxodo. O Pentateuco é o primeiro grupo de livros da Bíblia Sagrada, que é composto pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra Pentateuco é a união de duas expressões gregas. A primeira expressão é pente, que quer dizer cinco, e a segunda expressão é teucos, que quer dizer estojo de livros. Assim, Pentateuco significa o conjunto de 5 livros. Na Bíblia Sagrada, as referências ao Pentateuco são dadas como a Lei de Moisés. Logo no início do Evangelho de Lucas, encontramos o seguinte texto: E cumprindo os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Para os judeus do Antigo Testamento, o Pentateuco era conhecido como a Torá. A autoria do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, para a maioria dos intérpretes bíblicos e eruditos, é dada a Moisés. Isso se dá à própria ênfase dada na Bíblia Sagrada. Textos do próprio Pentateuco reafirmam a autoria de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Em outros demais textos da Bíblia Sagrada, encontramos também a afirmação da autoria de Moisés aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. O Pentateuco inicia com o relato da criação e encerra-se com a morte de Moisés, logo após ele ter avistado a terra prometida, a terra que Deus prometeu aos descendentes de Abraão. Possivelmente, Josué tenha escrito a última parte do Pentateuco, pois no final de Deuteronômio é narrada a morte de Moisés. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Na Torá, ele aparece com a expressão hebraica Bereshit, que quer dizer no princípio. Devido ao início do livro, no princípio criou Deus. A expressão Gênesis é de origem grega. Genesis, que quer dizer começo, origem. Criação, nascimento. Mateus faz uso desta expressão grega para narrar o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. O livro de Gênesis é conhecido como o livro da criação ou o livro das origens, pois nele, além de outros fatos, estão os relatos da criação do mundo e do homem. Ainda que muitos intentem acomodar, ou seja, relacionar o livro de Gênesis com alguma teoria científica acerca da criação do universo, no entanto, o intento de Gênesis não é científico, mas busca afirmar que tanto o universo quanto o homem foram resultantes da criação divina. Gênesis não relata somente os atos da criação, seja do universo ou do homem. Gênesis relata também o relacionamento de Deus com a criação. E por ser o livro das origens, grande parte dos temas de grande relevância na Bíblia Sagrada tem o seu desenho, o seu esboço, o seu projeto no livro de Gênesis. Em Gênesis, logo no seu início, encontramos uma predição de como seria a obra de Cristo. E esta obra seria de salvação do homem, pois o homem tinha distanciado-se de Deus em virtude da sua queda. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça
e tu lhe ferirás o calcanhar. Após o primeiro homicídio, o assassinato de Abel por seu irmão Caim, Adão teve mais um filho e colocou-lhe o nome de Sete. E Sete teve um filho e lhe colocou o nome de Enos. Gênesis relata que Enos, neto de Adão, começou a invocar o nome do Senhor. Esse texto traz o relato do primeiro homem, reiniciando um relacionamento com Deus. A narrativa de Gênesis inicia com a afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra. E além da criação dos céus e da terra, o texto continua informando sobre a criação do homem. Após a criação do homem, o texto narra a queda do homem e a sua expulsão do jardim do Éden. O primeiro homicídio, a depravação humana, e o dilúvio compõem a primeira parte do livro de Gênesis. A segunda parte do livro inicia com o fim do dilúvio, trazendo à tona a história de Noé e também o chamado de Abraão. E nesse chamado de Abraão está a promessa do surgimento da nação de Israel. Ou seja, através dos descendentes de Abraão, nasceria a nação dos judeus. Olha para os céus e conta as estrelas. Assim será a tua semente. Foram as palavras de Deus dadas a Abraão. De Abrão agora a Abraão. E os seus descendentes, seu filho Isaque, seus netos Esaú e Jacó, passam a ser a tônica do livro de Gênesis. Por fim, o livro de Gênesis apresenta as histórias dos 12 filhos de Jacó e a sua filha, principalmente apontando a permanência de José no Egito, onde mais tarde Jacó e os seus demais filhos vão para o Egito, encerrando o livro com a morte de José. A palavra êxodo é derivada da língua latina, êxodos, utilizada na tradução Septuaginta. O significado da palavra, uma saída, é o ponto principal do livro de Êxodo. Iniciando com o período de escravidão dos hebreus no Egito, a saída libertadora e a peregrinação no deserto. O livro inicia com a chegada da família de Jacó ao Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua casa. A entrada de Jacó no Egito, com toda a sua casa, com toda a sua família, é o cumprimento da palavra de Deus dada a Abraão. Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. E após estes 400 anos de violenta escravidão no Egito, chega a hora de Deus libertar o seu povo da escravidão. E como instrumento de libertação, Deus usa da pessoa de Moisés. O livro narra o nascimento e o chamamento de Moisés, as 10 pragas do Egito, a instituição da Páscoa, a libertação do povo e a passagem do Mar Vermelho. Além dos feitos sobrenaturais que acompanharam o povo nesse período de êxodo, o período de peregrinação no deserto, Deus dá ao povo os 10 mandamentos e outras diversas leis para que o povo se organizasse como nação. Além disso, Deus instrui o povo quanto à realização de festas solenes, forma de culto, a construção de um local para o culto e também uma tribo responsável para a realização deste culto. Tudo isso foi dado por Deus através de Moisés. Foram instruções divinas de como o povo deveria se organizar como nação e também se organizar religiosamente. O final do livro de Êxodo narra a inauguração do tabernáculo. Este tabernáculo foi o resultado das ofertas dadas pelo povo e também pela obra realizada pelos artífices. Tudo isto foi instrução de Deus dada a Moisés.
E a consequência da obra humana sob a direção de Deus foi a manifestação de Deus em meio ao povo. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Na próxima aula continuaremos com o Pentateuco, com os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Um abraço e até a próxima aula.